a não ser que haja alguma dúvida nas qualidades, a gente vai passar mais rápido e eu vou voltar depois. E depois, se você tiver alguma dúvida, até mesmo sobre a Assembleia, sobre a eleição, a gente vai estar trabalhando também essa questão, tá bom? Qualidades que devem possuir aqueles que são dignos de serem votados como liderança da igreja. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 3. Nós fomos até o versículo 5. Então, vou só recapitular, passando por eles, e vamos dar continuidade até o versículo 13. 1 Timóteo 3, e ele começa dizendo: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Esta qualidade, ela é essencial para o presbítero. Ah, mas pastor, eu não tenho o dom da pregação. Não, você precisa conhecer as Escrituras, para que você possa ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Nós paramos aqui na quarta-feira, e vamos então, ainda como a respeito dos presbíteros, falar mais algumas qualidades. Por exemplo, versículo 6, não seja neófito. O que é neófito? É aquele que é novo convertido. Qual a razão? Porque Deus inspirou o apóstolo Paulo a dizer que uma pessoa nova convertida não deve ser eleita ao presbiterato. E ele explica aqui a razão: para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Ou seja, há muita facilidade, é fugir da tentação. Então ele tem que ser mais bem preparado para isso. É necessário, portanto, que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Veja bem, a minha pergunta é: será o que as pessoas de fora pensam de mim? O que eles pensam de mim? Nós fechamos dentro desse aspecto da função do presbíteros, aqueles que devem, que almejam isso, a função do presbítero, aqueles que vão votar também, devem observar a vida daqueles a quem eu estou olhando e orando por isso. Se ele tem essas qualidades ou se ele busca essas qualidades. É lógico, todos nós somos falhos, todos nós somos limitados e todos nós não conseguiremos todo momento da vida andar impecavelmente com todas as qualidades, mas é necessário que você observe pelo menos o esforço daquele a quem você pretende votar, se ele busca realizar isto. No versículo 8, ele passa agora para os diáconos, e ele fala semelhantemente. Ou seja, o que ele está dizendo é que tudo o que ele falou antes aplica-se também aos diáconos. É necessário que sejam respeitáveis. É interessante essa questão aqui, que é a questão do caráter, da opinião, uma opinião séria, uma opinião honesta, que seja alguém que demonstre a autoridade. Então, quando alguém olha e tenha respeito por aquela pessoa, então respeitáveis, de uma só palavra, não precisa explicação, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Você imaginou um diácono ganancioso? Se o diácono está para o serviço, como que ele vai servir se ele é ganancioso? Conservando o mistério da fé com consciência limpa, é aquele que tem firmeza de fé.
E sabe de uma coisa? É muito fácil você manter a fé quando as coisas estão acontecendo do jeito que você quer. Quando você está participando de um culto que os cânticos lhe induzem a emoção saudável, ou quando está no acampamento, né, que se Deus quiser ano que vem a gente vai fazer o nosso, está lá todo mundo lá só pensando em Bíblia, batendo papo, brincando e tomando as nossas refeições, isso aí é mais fácil você ter fé. Mas no momento em que você está com enfermidade, quando você ora e Deus não responde, quando você não está sentindo aquelas coisas que você sente normalmente, e você mantém a sua fé. Então o diácono tem que ter essa fé sólida, essa permanência na fé. Versículo 10, também sejam esses primeiramente experimentados. Sabe isso aqui? A gente poderia olhar o seguinte: nós temos algumas pessoas da igreja que desde criança demonstram esta afinidade para o diaconato. E se você observar, você vai lembrar de alguém aqui. É bom você já ir preparando os seus filhos, ou a igreja preparando os membros para o oficialato do diácono, que quando ele começa a ajudar, querer servir. E você pode até usá-lo como auxiliar, para que eles sejam experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Vejam bem, há uma necessidade de você olhar se a pessoa tem vocação para o diaconato. Isso é muito importante. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. E agora? Bom, de uma hora para outra, o apóstolo para de falar dos diáconos e fala das mulheres. Aí você tem uma discussão de uma ala que diz, refere-se à mulher do diácono. E a minha pergunta é, se há uma exigência para a mulher do diácono, por que não há uma exigência para a mulher do presbítero? A outra linha diz o seguinte, aqui está chamando para a mulher exercer o serviço de diaconisas. Porque o trabalho do diaconato, ele não exerce uma autoridade de governo. A Igreja Presbiteriana do Brasil resolveu isso na sua Constituição, dizendo que a igreja pode nomear mulheres piedosas para exercer o serviço juntamente com os diáconos. Vocês querem saber a minha opinião, né? Quarta-feira que vem eu dou. Eu creio que a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil resolve bem isso, mas eu não tenho dificuldade nenhuma com a diaconisa. Não tem base bíblica para presbíteras, para pastoras, mas para diaconisa não vejo problema, até mesmo por causa desse versículo 11. E ele volta agora ao diácono, mas só que tem uma coisa, viu? Tem que ter, uma das coisas que ele fala é que você tem que ter cuidado com a boca, com a língua. Né? Com a língua, não ser maldizente. Ele volta então para o diácono, seja marido de uma só mulher, já foi para o presbítero, governe bem seus filhos e a própria casa, também para os presbíteros, pois os que desempenharem bem o diaconato, olha só, diáconos, alcançam para si justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. São coisas que você já conhece na Bíblia, você já sabe na Bíblia, então por isso eu passei bem rapidamente aqui para a gente falar sobre isso. Agora eu quero focar um pouquinho no versículo 13 e no primeiro versículo. O que tem acontecido com a igreja de Deus? A igreja de Deus tem passado por dias não muito bons. A maneira como nós nos dirigimos e valorizamos o serviço do reino de Deus. A maneira como nos envolvemos no serviço do reino de Deus.
a maneira como a vida hoje nos atrapalha o envolvimento no reino de Deus. Então vamos aqui. Não é bom você eleger aquela pessoa que, por qualquer motivo, falta dos trabalhos da igreja. Veja bem, por qualquer motivo. Vou passear hoje. Vou para outra igreja hoje. Você é líder da igreja. Como você se dá o luxo de ficar, vai para uma igreja, vai para outra igreja, vai para outra igreja, se você é o líder da igreja? Com que autoridade você vai chegar perto de um membro da igreja que está faltoso na igreja e falar: meu irmão, você está faltoso na igreja? Ele falou: eu fui várias vezes e você estava em outro local, você não estava na igreja. Começa por aí. Há momentos, sim, há momentos que você vai sair, há momentos que você tem que sair, há momentos que até você pode ir em outro local, claro, mas eu estou dizendo que você não pode, hoje não terá para fazer, então eu vou na igreja. Não, hoje eu vou na igreja do fulano de tal. Hoje eu vou na igreja do outro lá. Aí eu vou, e o seu rebanho? E os seus liderados? Como ficam? Como ficam? Então o líder, ele tem que estar à frente. Se eu quero vocês presentes, eu tenho que estar presente. Então tem que ter compromisso, eu tenho que amar o reino de Deus. E que se me foi confiado liderar vocês, eu não posso me dar o luxo de deixar vocês aqui e ir para outro lugar, mesmo que o reino seja do mesmo Deus. Então eu preciso me esforçar para estar nesse sentido envolvido. Mas não é só a liderança da igreja. Para ser o líder da igreja, você precisa se envolver no reino de Deus. E o bom presbítero, o bom diácono, o bom pastor é aquele que faz todos os trabalhos relacionados ao reino de Deus. Não importa qual serviço é. Vamos fazer um ajuntamento para isso. Eu podendo, eu sou o primeiro a dar o meu nome e estar junto. Vamos fazer, eu sou o primeiro, podendo, eu sou o primeiro a estar junto. E isso não deve partir visando ser um líder, mas deve partir do coração de olhar o reino de Deus e amar servir no reino de Deus. Amar estar no meio do povo que serve. Infelizmente, nós temos perdido esta alegria, nós temos perdido esse envolvimento, nós temos perdido o prazer de fazer a obra do Senhor, e muitas pessoas só fazem a obra se elas estiverem na liderança, fazendo, realizando, e esse não serve para a liderança, pois aquele que serve para a liderança é aquele que está pronto para submeter-se até mesmo à liderança de outro e estar envolvido. Não interessa se o que vai fazer aqui é outra coisa, que eu não posso estar, apenas vou levar água, apenas vou carregar caixa de som. Já imaginou se o grupo de louvor vai sair e eu falo: não, eu vou junto porque tem que carregar caixa de som, tem que carregar cadeira. Mas não sou diácono, deixa para os diáconos carregarem. Não, eu sou do reino. Eu sou do reino. Vai montar isso assim, eu posso ajudar? É questão de servir no reino de Deus. No reino de Deus. E aí entra as coisas que eu quero voltar lá no primeiro versículo, que é justamente esta questão. Você tratar, criar, trabalhar o seu filho para que ele anseie ser um líder da igreja, um servo na igreja. Eu estava na terça-feira, nós trabalhamos normalmente aqui na segunda, trabalhamos normalmente na terça também. Nós viemos para a oração e ontem eu fui para o Hospital Jaime, depois de lá fui para o Hospital das Clínicas e na conversa lá, num desses hospitais, alguém disse assim: mas falando Jaime, mas o senhor é o pastor. Aí eu disse para ela: bom, mas a palavra de Deus diz que eu sou ministro, e ministro significa servo dos servos de Deus. Então eu fui chamado para servir
vocês que são servos de Deus. Por isso, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, porque não é aquela visão de alguém que dá ordens. Vamos dar uma olhadinha no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 10. A partir do versículo 35, você tem o pedido de Tiago e João. A partir do versículo 41, você tem a indignação dos demais, porque acharam que eles é que mereciam e não os dois. A partir do 42, você tem a palavra de Jesus, chamando-os para junto de si. Olha que coisa linda. Chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade. Mas entre vós não é assim. O que você acha de importante nessa expressão? O que lhe chama atenção nessa expressão? Vejam bem, ele diz assim: sabeis que os que são considerados governadores dos povos, tal. Mas entre vós não é assim. Por que ele está dizendo entre vós? Pela questão da autoridade? Oi? Pela questão da autoridade, com seus maiorais exercem a autoridade. Com eles não exerceriam essa autoridade. E por que ele diz por entre vós? Ele fala de um grupo e separa esse outro grupo. Mas esse grupo está no mesmo mundo, no mesmo sistema. Mas por que ele diz assim? Aqui você tem este grupo de autoridade, mas entre vós não é assim. Oi? Eles são servos de Deus para servir o povo de Deus. Então eles estão submissos à autoridade de Deus, e não eles. Eu vejo dessa forma, o fato de eles já terem sido transformados, no caso, estarem servindo a Deus. Então lá, as autoridades do mundo, do governo, para eles querem mais estar por cima. Mas entre nós, servir a Deus, a questão aquele que quer ser o maior deve ser o menor. Quem quer ser o primeiro. Então, Você tem então dois reinos, duas autoridades. A autoridade desse mundo, a liderança é servida, o maior é servido. Do reino de Deus, a autoridade é serva. E o servo aqui é pensando na servo de Cristo como escravo de Cristo, servir com alegria. Mas entre vós não é assim, há uma diferença de reino. E sabe qual é o problema da igreja? É que a igreja arrasta para si o reino deste mundo. A igreja arrasta para si os princípios deste mundo no seu governo, enquanto que Jesus está dizendo justamente o que a Vanessa, o que o Juan e a Cidinha disseram, justamente essa questão. Há uma autoridade que é assim, mas a autoridade que eu dou para vocês, que eu tenho, que vocês vão viver na minha autoridade, ela é diferente. Então, enquanto o outro é servido, vocês devem ser servos. E ele diz assim: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Isso é muito importante para que, se o membro da igreja entendesse isso, nós eliminaríamos muitas frustrações da vida. Eu penso que nós precisamos melhorar ainda mais a nossa comunhão,
principalmente com visitantes. Eu acho que às vezes nós amamos tanto o nosso irmão que acaba o culto e fica muito preso aqui, e o visitante levanta e vai embora, e a gente, quando percebe, já foi embora. Eu acho que a gente precisa sair lá e depois volta cá. A gente pode melhorar essa comunhão, mas esta comunhão não é para que ela fique, tem que ser algo natural, de serviço, de amor, de contentamento. E aí entra uma questão: eu vou sair da igreja porque não estou me sentindo amado nessa igreja. Mas Jesus disse que o filho dele, do reino dele, não veio para ser servido, mas veio para servir. Se nós nos preocupássemos em servir, nós esqueceríamos quando não somos servidos. E aí, olha só para você entender o valor desse reino. Olha, irmãos, eu tenho labutado muito nessa questão. Vejam, há poucos dias, né, uma irmã me disse que, acho que eu contei isso aqui para vocês, né? Ela estava no ônibus e entrou alguém pedindo lá alguma coisa, e aí ela foi e conversando com ela, e começou, e identificou-se como cristã. Aí, de qual igreja você é? Perguntaram para ela, e ela disse, da igreja presbiteriana. Aí ele disse, da igreja presbiteriana Nova Brasília? Então ele conhece a igreja presbiteriana Nova Brasília, e conhece a liderança da igreja presbiteriana Nova Brasília, e disse que é amigo da liderança da igreja presbiteriana Nova Brasília. Só que isso não dá ibope para ninguém. Os versículos seguintes, 46 e 52, do mesmo texto, narra a cura do cego de Jericó. E o texto diz que ele era um mendigo. Ele era um mendigo. E tem algumas coisas nesse texto que me chamam muito a atenção, me prendem muito. É que ele estava sentado à beira do caminho, e quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos faziam o que com ele? O repreendiam. Será que se fosse o governador chamando Jesus, alguém o repreenderia? Eu creio que não. Mas é só um mendigo. É só um mendigo. Olha só o que acontece. Mas ele cada vez gritava mais, versículo 48. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o versículo 49. Parou Jesus. Isso me chama a atenção. Parou Jesus. Jesus parou porque o mendigo estava chamando e disse, chamai-o. Então ele vem, chega perto de Jesus, e aí Jesus faz-lhe uma pergunta, versículo 51. Que queres que eu te faça? Para alguns comediantes, seria uma boa piada. Um cego, mendigo, chega perto de Jesus, e Jesus faz uma pergunta o que ele quer, mas não tem nada de comédia aqui. Você poderia dizer o seguinte, Jesus quer ouvir a confirmação dele também, mas o que me chama a atenção aqui, que para Jesus mendigo também é gente, para Jesus mendigo também tem voz, para Jesus mendigo também tem direito, e nós muitas vezes tratamos aquelas pessoas com indiferença. Imagine quando chega um mendigo e entra dentro do templo, qual é a nossa reação? Fala a verdade. Quando não mudamos de lugar, ficamos meio empressados para não ficar próximo a ele. Ah, mas ele não está cheirando bem, e você exala bem? Por alguma razão? É só você ficar 3 dias sem banho, você vai ver o quanto que você não exala nada bem.
Nem 3 dias, nem chega lá, né? Eu estou querendo chamar a sua atenção porque Jesus, Ele dá voz a um mendigo. Eu estou dizendo para você que no reino de Deus é assim. Jesus deu o exemplo, Ele não só falou, mas Ele deu o exemplo. É assim que faz. Então, servir no reino de Deus não importa. Desculpem, eu não gosto muito daquela ideia de você tirar uma foto do mendigo e depois mostrar o que nós fizemos com ele e pôr na rede social. Não pode fazer isso. Se eu não estou equivocado, Spurgeon disse que conte para as pessoas tudo que Deus faz por você e esconda tudo que você faz para os outros. No reino de Deus é serviço. Mas é humilhante porque o Ramon toca, porque o William toca, eu ir lá no Campo Grande lá e comprar, ou algum outro lugar, comprar um banquinho, né? E trazer para ele, colocar ele para ele, pro Rian, pro Giovanni que tocam ali. É vergonhoso porque eu queria estar tocando baixo, mas eu não posso tocar baixo, então eu carregar o baixo pro Natan, ou o teclado pro Evandro, ou pro Ramon, ou pro Wendel na guitarra, não, eu quero estar lá. Eu ouvi de um cantor que muitos aí possivelmente já tenham vibrado com ele, ele dizendo que o filho dele queria ser, acho que era baterista. Ele disse: de jeito nenhum, fica lá atrás não, você tem que aparecer na frente, tem que estrela, fala em nome de Deus. Não é o Jesus que nós estamos vendo aqui. O trabalho no reino de Deus é amor pelo reino de Deus, e isso envolve inclusive o seu bolso. A bênção que é você contribuir, ser parte da realização de alguém. Já pensou uma coisa? Não sei porque eu pensei no William e no Natália, mas você pode pensar em outro. Você cisma e fala assim: quer saber de uma coisa? Vou fazer um pix para o William, para ele levar a Natália para ele lanchar. 60 conto para comer uma pizza. E faz. Aí você pensa assim: não, mas 60 só para ele, tem que ser 120 para o pastor aí também. Não, brincadeira, o pastor precisa não. Mas você escolhe alguém... não, vou dar ele não está sabendo não, meu seu pix do Oswaldo, vou dar para ele um valor para ele levar a família dele, ou para comprar alguma coisa, ou para sua família, para sua esposa. Mas se vocês fazem isso de vez em quando, já pensou? Você acha que isso que você não quer dom espiritual? Ou você quer falar em línguas? Bom, falar em línguas só vai edificar você. Mas se você usar o que está em Romanos 12, vai abençoar outras pessoas também. Olha só o que está em Romanos 12 sobre os dons espirituais. Dons espirituais. Ele diz... a partir do 12, 3 em diante, a respeito dos dons, da fé, versículo 6, ele fala sobre a proporção da fé. Depois, se ministério, dediquemos no ministério, ou que ensina as mulheres não fazê-lo, o que exorta, faça-o com dedicação. Qual é o próximo? Ninguém está querendo nem falar esse dom, né? Nós não gostamos muito desse dom, não. Olha só, o que contribui é dom espiritual. Eu conheço um pastor que ele decidiu, e ele falou só para a gente que estava lá mas ele decidiu, todo culto que tem arrecadação, dízimo e oferta, ele oferta. Todos. Isso é dom. Olha só, às vezes você vai fazer alguma coisa para alguém, sem mais nem menos, e aquilo vai ser tão importante. Hoje eu estava conversando com um rapaz, e esse rapaz falou comigo o seguinte: ele passou por uma crise, a esposa ficou doente, foi para o hospital, ele não pôde trabalhar, teve que tomar conta dela, porque era uma enfermidade muito grave. Ele ficou em casa tomando conta dela, e ele tinha
uma conta para pagar de R$542, e ele não sabia o que fazer, como é que ele ia fazer, e de repente o seu celular anunciou, e ele foi olhar, e um amigo tinha mandado para ele R$550, sem mais nem menos assim, um Pix de R$550, ele não tinha o dinheiro, ele precisava de 542, e ele disse, caiu em pranto de gratidão a Deus por aquilo que Deus fez. Então, às vezes você faz alguma coisinha simples, é o serviço, você ajuda alguém, alguém vai mudar, estamos juntos. Eu hoje dá para carregar o travesseiro, porque senão a coluna não aguenta, mas pelo menos o travesseiro eu posso carregar. É perigoso eu querer colocar ele em algum lugar para deitar no caminho, mas a gente faz, a gente carrega, a gente vai. Já carreguei muito peso, mas hoje não aguento mais. Afinal, depois que você passa de 40, se você acordar sem dor é porque você morreu. Obrigado por terem rido. Mais um para a conta aí, Brenda. Tá? Na verdade, a gente precisa ser esse coração de serviço no reino de Deus. Não importa quem está precisando, não importa o que está precisando, eu estou junto para contribuir. É o reino de Deus. Agora um vai servir numa área, outro vai servir na outra área, outro vai servir em outra área. Não importa, o importante é servir. Então, isto é reino de Deus, é servir e servir a todos. É por isso que ele diz que servir no reino de Deus é a mais alta escolha que um homem pode fazer, porque ele está falando aqui do pastor e do presbítero que vão ser servidos pelos outros, mas que vão servir com amor àqueles a quem lidera. É isso que eu queria deixar para vocês. Treine a sua família, treine o seu filho. Se você errou até hoje falando mal da liderança da igreja em casa, corrija isso, em nome de Jesus. Se você é homem e tem valorizado pouco o serviço daqui na igreja, comece a valorizar mais. Eu não estou dizendo que você não possa visitar outra igreja, não é isso, mas valorize, principalmente se você é líder da igreja. Eu sou aluno, eu sou professor de escola dominical, mas não venho na igreja. Eu canto louvor, mas só venho na minha escala. Eu sou diácono, mas eu vivo fora. Eu sou presbítero, mas não apareço aqui, a não ser que tenha alguma coisa que me impeça a vir. Eu sou pastor aqui, mas se for sexta-feira que eu não dirijo, eu não venho. Hoje vai ser o Juan que vai pregar? Então não venho não. Deixa eu pregar, eu fico para casa. Não, eu tenho que estar presente, eu tenho que estar junto, eu tenho que estar envolvido no reino de Deus. Isso é reino de Deus. E dia que você acordar para isso, você vai ver que gozo que é servir ao Senhor. Não importa se você serve aparecendo ou se você serve escondido. O importante é servir no reino de Deus. Deus nos abençoe rica e poderosamente. E desperte em nosso coração nesse serviço. E agora nós temos aí 7 minutos. E eu quero deixar, tem alguma dúvida com respeito à eleição de domingo que você queria fazer, até mesmo sobre as qualidades da liderança?